coming to ABC and Hulu. Amanda Riley was a mother, wife, speaker at her church. And then she got diagnosed with cancer. A beloved young Christian woman fighting a battle undeserved. We thought she was God's gift, but she was a liar. Why would somebody fake cancer? From the #1 smash hit podcast. It was only a matter of time until Amanda's whole world came tumbling down. You're not going to believe this. Scamanda premieres tonight on ABC and stream on Hulu. Moms, tired of overthinking every decision around what's best for your kids? Stop. Get Smarty Pants vitamins and worry about one less thing. Smarty Pants Kids Multi and Omegas support kids' overall health with 16 daily nutrients, including vitamin C for immune support and D3 for bone health. That's 45% more nutrients than the leading kids multi-gummy brand. Seems like a no-brainer, right? Get Smarty Pants on Amazon today. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um complemento ao episódio da Gisberta que saiu essa semana. E eu tô aqui comigo com um convidado que é o Rodrigo Rebouças. Seja bem-vindo, Rodrigo. Oi, Bruno, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando desse caso com vocês, tão emblemático. Então, eu quero começar com você se apresentando. Fala um pouquinho do seu trabalho, o que você faz e a sua relação com o caso da Gisberta. Bacana. Bom, eu sou diretor de cinema, eu tenho uma relação muito forte com documentários, mas documentários que buscam talvez uma essência mais aprofundada sobre as situações humanas no cotidiano. Eu já fiz documentários sobre os Médicos Sem Fronteiras, já fiz documentários sobre tribos isoladas na Amazônia, sobre crianças com câncer, crianças trans. Uhum. E certos assuntos mexem muito comigo e certos assuntos precisam ser falados, precisam ser mostrados, né? Alguns anos atrás eu estava fazendo um projeto, eu estava na África fazendo um documentário sobre os Médicos Sem Fronteiras, e de lá eu comecei a fazer uma pesquisa através de um médico que eu conheci lá, que trabalhava no Afeganistão. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre um próximo projeto meu, que era sobre crianças trans do Afeganistão. Uhum. E esse projeto começou a tomar uma proporção muito grande e eu percebi que, antes de falar sobre um caso tão forte, que eram crianças trans do Afeganistão, eu precisava falar sobre, de repente, a cultura trans do meu próprio país. Eu comecei a investigar um pouco mais a fundo alguns casos de violência com pessoas trans aqui no Brasil e acabei chegando no caso da Gisberta. De cara eu me apaixonei pelo caso, eu entrei em contato com a família da Gisberta e elas, né, foram super receptivas assim, comigo. São uma família de 7 mulheres assim, que me abriu as portas e me mostrou tudo que elas tinham, né? E aí eu fechei um contrato com elas, né, de exclusividade para esse projeto e comecei realmente a estudar mais a fundo esse caso, né? E aí foi que eu entrei nessa história. Essa história está comigo já fazem quase 7 anos, né, desde a época de pesquisa, e nos últimos 2 anos realmente que a gente começou a buscar dinheiro para fazer a série e parceiros de streaming e coproduções internacionais, né? Eu levei esse projeto para uma produtora chamada Ultravioleta, que é a produtora que eu trabalho hoje em dia, que a gente faz diversos documentários e longas sobre assuntos diferentes, mas esse projeto da Gisberta realmente é o que eu estou mais me dedicando hoje em dia. Muito bem. Tem previsão de quando vocês vão começar a fazer a produção mesmo? Que agora já encerrou a pesquisa, né? Já encerrou, na verdade assim, encerrou parte da pesquisa, a gente tem um roteiro já formatado, mas a gente sabe que quando a gente começar de fato a produção, que a ideia é começar no começo do ano que vem, por volta de final de março, alguma coisa assim, a pesquisa vai ser um pouco mais aprofundada, que quando você começa a produção a gente sabe que vem muita coisa à tona novamente. Sim. Tá? Então, eu vou contar um pouco da história depois, mas assim, no processo de pesquisa, eu consegui, por exemplo, que 3 crianças que assassinaram a Gisberta, né, que hoje não são mais crianças, falassem na nossa série. Funcionários da Casa de São José também, da Oficina de São José também falassem na série. Então acho que quando a gente começar a produção, outros dados virão e talvez outros personagens também serão ouvidos. Sim, tá? claro.
Mas a ideia é começar no ano que vem para estar pronto isso no segundo semestre de 2025. Vocês planejam fazer uma série mesmo, né? Vários episódios. O projeto são 4 episódios de 45 minutos. É um true crime, né? É uma série documental, né? Chegou no momento que a gente até pensou em fazer uma ficção sobre o caso, mas a gente chegou à ideia final de fazer um true crime documental com cenas dramatizadas sobre o que ela viveu. Sim. Porque a gente tem muita imagem depois do crime ocorrido, mas antes do crime, para contar um pouco da vida dela, a gente não tem muita coisa. Eu tenho muitas fotos, centenas de fotos delas, cartas e tudo mais, mas vídeos, imagens dela, da vida antes do crime, realmente não tem. Então, a gente vai dramatizar algumas cenas importantes que ocorreram na vida dela para poder dar um pouco mais de embasamento, né, para quem está assistindo os episódios e a série entender quem foi a Gisberta. Sim, bacana. E eu vi em uma entrevista que você deu, você comentou que tem muitas pessoas trans envolvidas na produção, né, da série. Sim. Que eu acho super importante também. Sim, isso é super importante, porque assim, eu não sou uma pessoa trans, né, eu sou um diretor cis. Eu, como diretor, posso dar uma beleza para qualquer história, né? Mas eu acho que me aprofundar num assunto tão importante como esse, eu tinha que ter pelo menos um embasamento ao meu lado de pessoas que me direcionassem, que me ajudassem a construir essa história. Então, eu chamei para o roteiro uma roteirista trans incrível, que é Alice Marconi, que super premiada e tudo mais, que é uma mulher trans que se apaixonou também pela história. Minha equipe inteira, equipe de câmera, equipe de produção, desde a direção, a direção de arte, ou é uma equipe trans, ou uma equipe que faz parte da comunidade LGBTQIA+. E aí, isso eu me sinto muito seguro indo por esse caminho, porque não, é um projeto meu que eu criei, mas não é um projeto só meu, né? Depois que o projeto começa a ser filmado e produzido, ele deixa de ser meu, ele passa a ser de toda uma equipe que está do meu lado, né? Então, isso é muito importante, porque eu acho que assim, um filme sai de qualquer forma, mas ele não sairia tão sério e tão profundo como ele está saindo hoje em dia sem essas pessoas, sabe? Todo mundo que produz coloca um pedacinho de si, né, naquilo. Eu acho que por isso é importante ter umas pessoas que têm a perspectiva da Gisberta, né, de como foi essa vida dela. Sim, exatamente. A gente trata a série, né, além do crime, a gente mostra todo o lado psicológico que a Gisberta sofreu e o que ela passou, né? Então, assim, eu acho que, principalmente para esse lado psicológico, para entrar um pouco na cabeça da Gisberta, eu preciso entender um pouco mais que muitas vezes me falta argumento para poder colocar ali, né? Sim. Você até comentou que você pensou em fazer ficção, e a gente olha para esse caso, ele parece uma ficção de tão absurdo, né? É uma história muito triste, né? Tem muito sofrimento. Então, assim, eu lendo as primeiras vezes que eu comecei a ver sobre esse caso, eu não sabia de todas as complicações que ele teve depois, né? É uma história muito mais profunda do que apenas transfobia, né? Tem toda a questão social, né? Da Gisberta estava em situação de rua, era portadora de AIDS, isso, né? Então, eu acho que é importante, assim, vocês contarem essa história justamente por todas essas camadas, né? Sim, exatamente. Eu não sei se no podcast, né, no episódio anterior, vocês vão passar por todas essas camadas. Sim. Ou se você precisa que eu conte todas elas. Mas, um pouco. Fique à vontade, pode contar e fala o que o que te chamou a atenção nessa história, principalmente. Eu quero ver. Porque pra mim foi isso, assim, entender que esse caso é muito maior do que ele parece, né? Que só exatamente. Quando a gente para ver que você percebe isso. Você falou uma coisa que é exatamente isso, Bruno, assim, é muito maior do que parece. Quando a gente vai contando essa história para as pessoas, né, essa história, você vai tirando certas camadas e a pessoa fala assim, nossa, é isso tudo? Não é isso tudo, tem mais ainda. Não, tem mais ainda? Não, tem mais ainda, assim, não vai acabando, né? E aí a gente começou a descobrir muita coisa que não estava escrita em lugar nenhum, que a imprensa não tinha divulgado. Isso foi dando foi aprofundando um pouco, né, o roteiro, foi aprofundando a história, que ela se tornou uma história realmente com peso, né, um peso muito relevante, não só para a Gisberta, para a comunidade trans, mostrando a violência que ela passou, mas também mostrando um lado da Igreja Católica, do lado da instituição de menores, do lado como os meninos eram tratados dentro da instituição, que se revelou outros absurdos também. Sim.
sabe? É uma história de ciclo de violência, né? Isso que a gente acaba percebendo. Exatamente. E o que eu acho mais interessante é que esse ciclo de violência foi descoberto não pela justiça, mas foi descoberto pela comunidade LGBTQIA+, de Portugal e da imprensa portuguesa e da Europa, porque se não fossem eles, eu acho que o caso acabaria na morte da Gisberta. Né? Eu acho que a parte jurídica de Portugal, né, ela deixou muito claro quando ela deixou de julgar os menores, né, como vocês já ouviram, assim, todos os menores foram absolvidos, só um, na verdade, pegou uma punição mínima, que esse menor tinha completado já 16 anos na época do julgamento, então ele pegou realmente uma pena de 6 meses de trabalhos voluntários, uma coisa assim, mas todos os outros foram absolvidos porque o juiz disse que quem matou a Gisberta não foram os menores, né? Foi a água, porque a Gisberta acabou morrendo afogada. É absurdo, né? Nossa. E aí, assim, pela justiça portuguesa acabava aí. Então, quando começou a descobrir os crimes cometidos dentro da instituição, da Oficina São José, né, a instituição católica, contra os menores que assassinaram a Gisberta, aí eu acho que realmente o ciclo de violência se completou. Né, e a gente pôde entender, ou pelo menos ter uma ideia, assim, por que aqueles menores fizeram aquilo, ou talvez tentar levantar alguns motivos. A ideia da série não é passar a mão na cabeça desses menores de forma nenhuma, mas é mostrar que tem um outro lado da história que talvez nunca foi contado, né? Tanto que a minha vontade, né, o que eu mais queria, era trazer esses menores para falar no filme, para falar na série. E a gente conseguiu, né? A princípio a gente tem 3 ou 4, 3 confirmados, 4 ainda em dúvida. A gente não sabe se eles vão aparecer com a cara limpa, com a própria voz, ou escondidos e tudo mais. Eles estão decidindo isso ainda, mas eles vão falar pela primeira vez depois do que fizeram, né? E isso mudou a vida completamente mudou a vida deles, né? Psicologicamente falando, né? Emocionalmente, são pessoas hoje em dia que devem ter alguma dificuldade, assim, eu imagino, né? Alguma dificuldade de relacionar, de ver o mundo, porque foi um ato muito cruel, né? Sim. É super importante mostrar esse lado também, porque é mais que uma vítima, né? Não é só a Gisberta que é a vítima de um assassinato, né? Esses meninos também foram vítimas de abuso, né? E acabaram fazendo esse ciclo de violência que a gente comentou. Eu queria então que você falasse, assim, o que você acha que vocês, se você puder falar isso pra gente, claro, o que vocês conseguiram descobrir que não foi noticiado na época ou que a gente não consegue ter acesso tão fácil hoje em dia? Assim, algum detalhe, alguma situação, alguma coisa, se você puder falar. Se não puder, tudo bem. Não, tem algumas coisas que a gente pode falar, por exemplo, né? Contando um pouco da trajetória da Gisberta, né? A Gisberta se descobriu uma menina trans, né? Quando ela tinha por volta dos 13 anos, né? Ela sofreu algumas violências por parte de um irmão que ela tinha aqui em São Paulo, sofreu uma negação, né, por conta disso, e como ela começou a relacionar muito cedo com outras pessoas que ela achava que se pareciam com ela começou a sofrer muito cedo também violência. Então, assim, a gente está falando de uma época que é final dos anos 80, que é uma época ainda que a ditadura militar ainda estava vigente em São Paulo. Nessa época, existia um grupo chamado Operação Tarântula, que era um grupo composto pela polícia paulista. A gente tem um episódio sobre esse caso. Então, e aí a Gisberta, ela teve 2 amigos assassinados por policiais que a gente desconfia que seja da Operação Tarântula. Então, ela estava com muito medo de viver em São Paulo, e por conta desses acontecimentos, ela resolveu ir embora daqui. Tá? Então, assim, acho que o motivo dela sair do Brasil teve um motivo de medo por achar que poderia ser assassinada e violentada, e também um motivo de negação por parte, não da família toda, mas por parte de uma pessoa da família, e ela resolveu procurar um outro lugar para viver. Quando ela saiu do Brasil, ela tentou a vida primeiro na França. Ela começou a cantar em alguns lugares na França e começou a ter uma vida um pouco mais digna, teve um relacionamento amoroso, e um pouco por conta da desilusão desse relacionamento amoroso, ela resolveu sair da França, passou um tempo na Espanha e acabou escolhendo a cidade do Porto para viver. No Porto, ela se tornou a diva da noite do Porto. Ela era chamada para cantar em casamentos, em festas, em castelo. Ela realmente teve uma ascensão, né, na noite do Porto muito grande.
Mas antes de ter essa ascensão, ela começou a fazer um trabalho de babá. Ela trabalhava de babá para algumas amigas que trabalham com prostituição na cidade do Porto. E ela cuidava das crianças, dos filhos dessas pessoas, antes de ter essa ascensão nas casas noturnas na cidade. Depois a história, né, que é o que vocês sabem, que ela começou a envelhecer, ela começou a ser parada de chamar para esses espetáculos. Eu acho que o projeto traz um pouco disso também, né, dessa coisa do etarismo, né, e tem várias pesquisas, né, que falam, né, que envelhecer como pessoa trans pode ser muito mais complicado do que envelhecer como uma pessoa cis, né? Tem alguns estudos da Unicamp que falam sobre isso, que é muito interessante. Então, assim, traz um pouco disso, né? Assim, como é que ela envelheceu e pararam de chamar ela para o trabalho que ela fazia. Enfim, para sobreviver, ela começou a se prostituir. Com a prostituição veio o HIV, e com o HIV ela começou a se drogar. Então, realmente, ela começou a se drogar em algumas drogas, crack, e aí ela virou uma moradora de rua. Tem uma coisa muito, muito importante para se falar da Gisberta, né, que eu li muitas, assim, eu li mais de 100 cartas que ela escreveu para a família nessa época, e ela negava a condição para a família, né? A família achava que estava tudo bem com ela, na verdade não estava, na verdade ela já estava morando na rua, na verdade ela estava muito mal. A família tentou trazer ela para cá para o Brasil em alguns momentos e não conseguiu, né? Ela tinha vergonha do que ela tinha se tornado, da condição que ela estava vivendo, e ficou por lá. E as cartas falam isso, né? A Gisberta mandava cartões postais pelas cidades da Europa e tudo mais, mas na verdade ela estava sofrendo muito na cidade do Porto, em Portugal, né? Depois de um tempo vivendo exclusivamente da ajuda de amigos e de algumas instituições de caridade da cidade, ela achou o prédio abandonado, que ficava perto desse conservatório católico de crianças, né? Montou esse barraco de papelão para ela poder viver ali, e passou um tempo ali. E aí, até que um menino entrou nesse prédio, um menino da instituição entrou para fazer uma pichação na parede e conheceu a Gisberta, né? Que ele chamou a princípio de um homem de tetas, porque a Gisberta nessa época já estava com barba, já estava com cabelo não tão bonito como ela era antes. Então a gente traz também esse lado psicológico para a série, que assim, como ela estava se sentindo nessa época, né? O que estava acontecendo na cabeça dela, que ela se via no espelho e ela identificava não mais a Gisberta que ela era há alguns anos atrás, né? Mas uma volta àquela masculinidade que ela tinha deixado para trás há muito tempo, né? Eu fiz um filme recentemente, um filme publicitário, na verdade, que era com pais trans, né? E inclusive pais trans que tinham engravidado, né? Para poder gerar seus próprios filhos e tal. E o que mais eles falam é isso, né? Assim, eu tinha deixado para trás um lado feminino meu que doía muito para mim, né? E para gerar meu filho, eu tive que voltar a pensar nisso, né? E o mais difícil foi isso. Gerir a criança não foi difícil. O mais difícil foi eu me aceitar novamente, pelo menos parte de mim, como uma parte feminina que existia em mim ainda, né? E isso foi muito interessante ouvir, e muito bonito também essa aceitação, né? Mas é muito difícil psicologicamente, né? Então, para Gisberta aconteceu o contrário, né? Ela era uma mulher trans muito bonita e de repente ela teve que se olhar no espelho e ver que tinha perdido aquela essência. Então a gente fala um pouco da série sobre isso também. Enfim, continuando o caso, esse menino, depois de um tempo, ter ficado amigo da Gisberta, ter levado água para ela, comida algumas vezes, contou para outros amigos da instituição católica que tinha conhecido um homem de tetas no prédio abandonado. E aí, a partir daí, se juntaram 14 crianças de idade entre 9 e 15, 14 anos, e durante 3 semanas torturaram e mataram a Gisberta, né? Vários meios de comunicação, várias matérias falam que foram dias, tal, mas pelos laudos que a gente teve acesso jurídicos de Portugal, né, pelo caso, e um dos nossos consultores desse lado do consultor jurídico do projeto, e que vai falar também é o advogado de defesa dos meninos do caso. Ele também é nosso consultor jurídico, ele teve todo acesso ao processo, e no processo disse que foram mais de uma semana, foram quase 3 semanas de agressões e violências que a Gisberta sofreu. Tá? Depois que a Gisberta estava quase morta, eles voltaram um dia
e viram que ela estava realmente, acharam que ela estava morta e decidiram jogar o corpo dela no poço do elevador. Só que ela não estava morta ainda, né? Ela acabou morrendo afogada, porque no poço tinha um pouco de água. E aí tem uma coisa interessante, né, que acontece nesse momento, que é um pacto de silêncio desses meninos, né? A gente fala assim, a gente fez uma merda e vamos ficar quieto, ninguém fala nada. Só que um desses meninos tinha sido cuidado pela Gisberta quando ela era babá. E esse menino não aguenta esse pacto de silêncio e acaba contando para uma professora da instituição do que tinha acontecido, né? E aí, pelo processo do advogado, ele defendeu que os meninos... Como ele conseguiu essa absolvição dos meninos? Ele defendeu que os meninos agiram em comum acordo. O que ele alegou, não estou falando disso que está certo ou errado, né? Não estou julgando o caso aqui. Estou falando só a forma que ele usou. Ele usou aquilo... Se cada um deles tivesse a opção de agir sozinho, aquilo não teria acontecido. Tá? Então, ele conseguiu que o juiz olhasse para aquelas crianças individualmente, mas que fossem julgadas individualmente, mas sem pensar que eles agiram em conjunto. Sim. Então, foi isso a estratégia da defesa. Tá? Se isso está certo, se isso está errado, eu não sei dizer de verdade, assim, porque eu acho que o que eles fizeram foi uma coisa muito violenta, foi um crime, e eles foram absolvidos. E a partir de então, depois dessa absolvição, a imprensa portuguesa e a comunidade LGBTQIA+, começa quase uma investigação paralela e descobre que, na verdade, esses 14 meninos da instituição católica da Oficina São José, havia anos eles eram servidos de troca de favores sexuais, quase como se fosse uma moeda sexual dentro da própria instituição, de abusos, de violências e tudo mais. Quando essa notícia vem à tona, a Oficina de São José, na verdade, assim, quando vem à tona, o diretor da instituição comete suicídio e a população exige o fechamento da Oficina de São José. Então, uma coisa muito curiosa é que, assim, depois de anos, os crimes cometidos contra Gisberta foram julgados e absolvidos. E os crimes cometidos contra os menores nunca foram julgados, né? Foram mais de 30 crimes que foram listados e esses crimes estão lá até hoje, né? Estão pendurados. Então a gente traz também para a série depoimentos de funcionários que trabalhavam na Oficina de São José naquela época para contar como eram esses relatos, como eram essas crianças, como elas viviam, que violências elas sofriam diariamente, sabe? Sim. E a partir daí a gente sabe da história. A Gisberta se tornou um ícone, né? Se tornou uma voz realmente, né? Do movimento LGBTQIA+, as pessoas trans. A Marcha do Orgulho Gay do Porto foi criada por conta dela. A Gisberta tem hoje nome de rua. Tem uma lei em Portugal, né, que tem um número específico, mas é chamada de Lei Gisberta. Tem peça de teatro, tem filme sobre ela, tem várias... Ela se tornou, de fato, um porto seguro e uma voz para outras pessoas também que são marginalizadas e são violentadas todo dia, principalmente aqui no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Sim. Eu fiquei bem impressionada quando eu tava pesquisando o caso, eu ver como ela virou esse símbolo mesmo, né, da luta LGBT aqui, até porque quando eu vim morar pra cá, logo tava acontecendo, né, a marcha no Porto, e eu vi as pessoas com cartazes da Gisberta, né, e no Brasil a gente não tem, né, não conhece essa imensidão que é a figura dela aqui, né. Então eu acho isso também super emblemático, que é uma pessoa trans que é do Brasil e que virou um símbolo aqui, né, da luta LGBT. Isso, assim, é um problema, eu acho que cultural nosso, né? A gente não olhar para os nossos aqui. Eu tô fazendo outro projeto também, que não é sobre pessoas trans, mas é sobre uma musicista de jazz incrível, a maior da história do mundo, assim, a única brasileira no Hall da Fama do Jazz Mundial, que o Brasil não conhece. Ela já gravou mais de 50 discos fora do Brasil e ninguém conhece no Brasil essa mulher, que é a Tânia Maria. Então, assim, olhar pra gente aqui, né, eu acho que o Brasil, né, falando um pouco de true crime, falando um pouco de crimes, né, o Brasil se apaixona por esse tema. A gente tem um histórico, né, na jornalística, né, desde
aqui e agora, desde notícias populares, né, que crimes reais sempre são bem vistos pela mídia, digamos assim. Então, o gênero true crime para os streams sempre funcionou muito bem no Brasil. O que me impressiona muito é que há 2 anos, eu já passei isso em vários streams, tá? As pessoas, quando olham o projeto, falam assim, nossa, como eu não sabia dessa história? Essa história precisa ser contada. Mas ao mesmo tempo elas falam assim, isso os diretores de canais, e falam assim, mas ninguém conhece a história aqui no Brasil, isso não vai trazer público. Não, as pessoas não conhecem e precisam conhecer. Sim. Então é por isso que eu acho que é super importante, quanto mais a gente fala dessa história, mais curiosidade gira para as pessoas de saber um pouco mais. Mas ao mesmo tempo que as pessoas, os canais falam assim, não, a gente quer contar histórias conhecidas, a gente vê agora, por exemplo, a Netflix que estreou Os Irmãos Monstros, alguma coisa assim, de um crime também, e tá super bem, e é um crime que aconteceu que ninguém sabia aqui no Brasil e que todo mundo vai ligar para ver, sabe? Quando então, assim, americano, as pessoas se interessam, né? Exatamente. Então, assim, a gente está com eu dei uma entrevista na Veja um tempo atrás que falamos sobre isso, eu já dei algumas entrevistas para alguns canais de cinema, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais chance a gente tem dessa história acontecer aqui no Brasil, porque agora, por exemplo, a produção, eu tenho uma parceria com um canal português, eu tenho uma parceria com uma distribuidora francesa, e eu tenho muito receio dessa história ser contada e ser veiculada lá fora, e aqui no Brasil a gente continuar sem ver essa história, sabe? Sim, verdade. É uma preocupação, realmente. É importante. Então, até eu acho que por isso também que eu quis trazer esse caso para o podcast, justamente porque eu fiquei indignada comigo mesmo, que eu não conhecia, sabe? Então, eu acho que por isso é super importante trazer essa conversa também. Sim, a maioria eu sei. Não conhece. E é isso, eu acho que o nosso objetivo, né, principalmente eu como a essência documentarista que eu tenho, é trazer histórias que é isso, né? Que as pessoas se emocionem, se conectem, mas que ao mesmo tempo falam assim, cara, isso não pode acontecer de novo. Né? É levantar um alerta e falar que a gente vive num lugar, né, que assassina pessoas trans todo dia, que violenta crianças, que tem uma série de problemas que eu não estou querendo fazer um sensacionalismo disso, mas assim, que a gente precisa olhar para esses lugares para não cometer os mesmos erros, né? Para tentar criar uma sociedade um pouco mais justa que tenta ir para outro caminho. Porque uma coisa é você, a comunidade, né, brasileira se está acostumada ao gênero true crime e está acostumada a tudo que vê na TV todo dia, tal, que a violência é muito perto realmente da gente. E outra coisa é você vangloriar isso, né? A gente não está querendo vangloriar isso de maneira nenhuma. Sim. A gente só está querendo contar um caso de violência e tentar levantar uma questão para tentar que isso não aconteça novamente, né? ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. E eu acho super importante, que até você comentou, que é dar esse foco para a vida e quem foi, né, a Gisberta, porque a maioria dos casos que a gente vê de violência contra pessoas trans, principalmente, né, não só LGBTs, quem é mais, mas pessoas trans, elas são colocadas apenas como as vítimas da violência, né? A gente não conhece quem elas são, a gente não conhece a história delas, a gente não conhece o que elas passaram. Então, por isso que eu acho super importante esse projeto e essa série, né, sobre a Gisberta, porque, como você comentou, você leu
centenas de cartas dela, você conhece a história dela, vocês vão colocar isso na série, mostrar quem ela era, como foi a vida dela, né, pra gente saber quem foi a Gisberta, né, ela não é só a vítima desse crime horrível, ela foi uma pessoa, né, que viveu, que sofreu, que teve ali seus momentos de auge de fama e depois Sim. acabou sofrendo, enfim, eu acho que é isso que a gente tenta trazer no nosso podcast também, essa humanização, né, das vítimas e mostrar, tentar fazer as pessoas conhecerem, né, não é só um personagem de uma série, né, a gente... Sim. Eu até acrescentar mais um ponto que você trouxe, Bruno, assim, acho que talvez a gente vai mostrar, logicamente, como você falou, a vida, mas trazer, assim, por quê, né? Por que isso aconteceu, né? Por que ocorreu? Eu acho que o projeto não tem a intenção de responder essa pergunta, mas tem a intenção de instigar as pessoas a se perguntarem isso. Esse é o nosso objetivo principal, né? Porque aí sim, acho que é quando as pessoas acabarem de ver o filme, né? Acabarem de ver a série, e falar assim, caraca, né? Por que isso aconteceu? Sei lá, se foram os meninos, né? Por causa dos meninos, porque... Não, mas acho que tem... O objeto final do crime a gente sabe, os meninos mataram. Mas por que isso aconteceu, né? E a gente está falando de um país, agora eu falo de Portugal, que é um país super conservador e que a Gisberta conseguiu ter uma ascensão, como você mesma disse, né? Se tornar essa diva do Porto e tudo mais, mas que ao mesmo tempo, quando ela vem a público, né? Por conta da morte dela, esse conservadorismo, né, toma conta da sociedade e ela é de novo excluída depois de morta, né? Ela é de novo, ela só foi do crime depois de morta, né? Que é um absurdo. Que é isso, né? É negarem essa justiça para ela, né? Sim, verdade. Mas é isso, olha, muito obrigada. Não sei se você tem mais algum comentário para fazer, se você quer adicionar mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Tô curioso para ver também o episódio de vocês anterior a esse papo nosso. Sim. Eu sou muito tempo estudando essa história e eu tive acesso a outras coisas também que eu não contei aqui, mas a gente está deixando um pouco para quando for lançar a série. Sim. Através dos relatos das cartas, das paixões que ela teve, dos abusos que ela sofreu, não só por conta dos meninos, mas na época que ela cantava nas casas noturnas, ela sofreu violência, ela teve o nariz quebrado, bateu, sabe assim, um monte de coisa que a gente tem fotos disso, a gente tem entrevista falando sobre isso. Ela foi, por exemplo, uma apresentação que ela fazia, quebrar uma cadeira que ela estava sentada e quando ela foi se apresentar, ela caiu, quebrou o rosto. Teve vários mini acontecimentos que eu acho que foram aumentando essa indignação que talvez ela pudesse sentir com o mundo ao redor dela, né? E mesmo assim ela continuou lutando pelo que ela acreditava e pelo que ela estava se propondo a fazer, né? Até chegar na fase final. Eu acho que é isso, Bruna. Eu acho que conta comigo aqui se quiser alguma informação adicional, se quiser mais alguma coisa, estou disponível. E obrigado pela oportunidade, pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado aqui pela nossa conversa, adorei conversar contigo. Para quem quiser acompanhar o projeto da Gisberta ou você, quer deixar as tuas redes? Pode ser. O projeto da Gisberta, a gente vai lançar um site, eu acho que só a partir do mês que vem, depois eu posso passar para você e deve dar tempo de entrar, mas meu Instagram é @RodrigoRebouças. Eu trago ali também muita informação sobre o caso, tem algumas fotos e outros projetos também que a gente está fazendo, e eu acho que é isso. Então é isso, muito obrigada de novo. Obrigado beijão você. pra todo mundo e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.